Pessoal do oitavo ano D, boa tarde. A nossa videoaula de hoje, nós vamos ver um pouco, nós vamos, na verdade, reforçar os números inteiros, que vocês sabem que os números inteiros, ele é o conjunto, ou seja, eles são formados pelo conjunto dos números naturais, os positivos mais os negativos. Então, se vocês olharem aqui na primeira questão, tem números que tem números positivos e números negativos. Na questão 2, nós temos o oposto de um número, tá? E na terceira questão, nós temos uma pergunta, uma questão onde vocês vão estar respondendo ela, tá? Então aqui, na primeira questão, ele pede ou ela pede para você reescrever os números em ordem decrescente. Essa ordem decrescente, vocês já sabem que é do maior para o menor. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, na letra A, observem que tem mais 3, menos 1, menos 6, mais 5 e 0. O zero ele não tem sinal, porque o zero ele é o início do ponto de partida tanto para os números positivos como para os números negativos. Observem aqui essa reta que eu fiz. Aqui é o ponto zero e vai de 1 a 8. Esses aqui são os positivos. Não precisa ele ter o sinal de mais. Mesmo não tendo, ele é positivo. E para cá, ou seja, à esquerda, nós temos os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, ao menos 8. Então, o que, que acontece? Por que, que o zero não tem sinal? Porque ele é o ponto inicial. Ele é considerado tanto positivo como negativo. Certo? Então, aqui na letra A, observem que é mais 3, menos 1, menos 6, mais 5 e 0. Você vai escrever eles na ordem decrescente. O que que acontece? Olha, com os números positivos, quanto mais distante do ponto zero, que é o ponto inicial, maior ele será. Por exemplo, o 2 é maior que o 1. O 4 é maior que o 3. Enquanto nos negativos é o contrário. Quanto mais distante do ponto zero, menor ele será. Por exemplo, o menos 1 ele é maior que o menos 2. O menos 2 é maior que o menos 3. É o contrário dos positivos, tá? Então aqui vocês vão escrever essa sequência, esses números em ordem decrescente, do menor para o maior. Ou seja, só para iniciar aqui eu posso dizer para vocês que o maior desses números aqui é qual? Qual é o maior? No caso é o 5. E o menor eu vou adiantar para vocês que é o menos 6, tá? Então essa aqui é a primeira questão. Vocês vão responder ela em ordem decrescente. Aqui vocês vão deixar as linhas que precisar. Eu não deixei porque eu não vou responder. A segunda questão, ela pede para vocês determinarem o oposto desses números, ou seja, dos números inteiros. O que é o oposto? O oposto é o contrário. Então, por exemplo, qual é o oposto do mais 5? É o menos 5. Qual é o oposto do mais 1? É o menos 1. Aí vocês vão observar aqui que mesmo que o número não tenha o sinal de mais, mas ele é positivo, certo?
Então vocês vão responder, essa é a segunda questão. A terceira questão, nós temos aqui, ó, diz que uma formiga fez o seguinte percurso sobre uma reta numerada, como se fosse esta reta aqui, ó, tá? Aí ele diz que a partir do ponto zero, ela caminha 5 unidades no sentido positivo e em seguida anda 7 unidades no sentido negativo. A pergunta é: determine o ponto em que se encontra a formiga após esse percurso. O que foi que ele disse? Ele disse que a formiga saiu do ponto zero e andou 7 pontos ou 7 números positivos aqui, ó. Então ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela andou até aqui. E depois ele falou que ela andou 7 pontos negativos. Então ela andou de onde? Do zero até o menos zeros, até o menos 7, certo? Então o que quer que vocês respondam? A pergunta em que ponto se encontra a formiga após esse percurso? Em qual ponto? Sabendo que ela andou aqui 7 pontos positivos, depois 7 negativos, certo? Por hoje era só e até a próxima.